Bem-vindos ao primeiro episódio do novo canal Notícias à Sombra. Hoje vamos falar sobre a origem da pandemia. Foi há cerca de 3 anos atrás que foi decretado o primeiro estado de emergência em Portugal. Passados 3 anos, já quase todos sentimos que a pandemia acabou e parece que voltámos ao normal, exceptuando as novidades na Ucrânia e a crise provocada pelas sanções. Neste regresso ao normal, ou ao novo normal, depois do novo normal da pandemia, há algo que me perturba. O que me perturba é que dia após dia a ciência evolui, as opiniões mudam e as peças do puzzle Covid vão caindo lentamente, uma de cada vez. As peças vão caindo sem que a maioria dê por isso. Eu, como sempre fui do contra, não concordo com esta posição de distância e desprezo. Acredito que se não analisarmos estas peças, não vamos estar preparados para as próximas pandemias. Vamos então iniciar o primeiro episódio do Notícias à Sombra. Por favor, apoiem o canal, subscrevendo, deixem um like, façam um comentário e partilhem o vídeo por aí. Logo no momento em que surgiram os primeiros casos confirmados em Wuhan, surgiram duas teorias em relação à origem do surto. Uma das teorias defendia que o vírus teve origem na natureza e passou para os seres humanos através de algum dos animais presentes no mercado de Wuhan, em Wuhan. A outra teoria defendia que o vírus vazou do Instituto de Virologia de Wuhan, um laboratório de virologia de nível 4 que efetuava investigações com vários vírus perigosos. Rapidamente, a teoria da fuga do laboratório foi considerada como teoria da conspiração, apoiada por racistas, extremistas e Donald Trump. We have waged a fierce battle against the invisible enemy, the China virus, which has claimed countless lives in 188 countries. De uma maneira geral, foi aceito que o vírus teve origens naturais. Isso foi declarado pela Organização Mundial de Saúde e por outras instituições de saúde pública, mesmo sem apresentar provas reais que dessem um assunto como fechado. Ao longo dos últimos 3 anos, essas provas continuam sem aparecer, apesar dos enormes esforços de várias investigações. O que tem vindo a surgir são indícios de que a probabilidade do laboratório estar envolvido é considerável. Vamos analisar? Recentemente este assunto ressurgiu na comunicação social devido a novos relatórios do FBI e do Departamento de Energia americano e está a ser debatido neste momento no Congresso nos Estados Unidos. No entanto, não existem novas provas. A informação que partilharei convosco há muito que está disponível. A primeira investigação, liderada pela Organização Mundial de Saúde às origens do SARS-CoV-2, lançou um relatório em março de 2021 que concluiu que o vírus muito provavelmente tinha origens naturais e que um vazamento de laboratório era extremamente improvável. No entanto, no seu último relatório, lançado em junho de 2022, silenciosamente mudaram de posição pela sombra e concluíram que a possibilidade de um vazamento acidental do laboratório precisa de investigações adicionais. E a organização permanece, abre aspas, aberta a todas as evidências científicas disponíveis no futuro para permitir testes abrangentes de todas as hipóteses razoáveis. De acordo com Maria Van Kerkhove, uma epidemiologista representante da OMS, em declarações muito recentes, não temos as respostas completas para a forma como a pandemia começou e continua a ser absolutamente essencial que continuemos a nos focarmos nisto. We don't completely have the answers to how this pandemic began, and it remains absolutely critical that we continue to focus on this. Através destas declarações, é-nos possível perceber como a Organização Mundial de Saúde começou por considerar a fuga de laboratório extremamente improvável, até admitir agora que não temos as respostas completas, ou seja, não sabemos. Isto é a verdade, acima de tudo. Continuamos sem saber, e isso para mim é um grande problema. Passados 3 anos continuamos sem saber, mas existem evidências que apoiam a hipótese do vazamento do laboratório. Esta possibilidade tem ganho força ao longo do tempo, mas inicialmente, como já disse, era considerada uma teoria da conspiração de extrema-direita. No início da pandemia, os grandes monopólios tecnológicos como o Facebook, Twitter, Google e através do Facebook e Instagram, através do Google e YouTube, baniram conteúdos relacionados com a fuga do laboratório das suas plataformas. Baniram não só os conteúdos, baniram também as contas e os utilizadores que
criaram conteúdo relacionado com isso. Se eu publicasse este vídeo há 3 anos atrás, o meu vídeo seria removido da plataforma, o que não faz sentido nenhum. No entanto, é censura, não é? A verdade é essa. Eles censuraram as pessoas sem legitimidade para isso. No entanto, desde abril de 2021, todas estas organizações mudaram de posição, como demonstra esta declaração pública do Facebook, agora conhecido como Meta. À luz das investigações em curso sobre a origem da Covid-19 e em consulta com especialistas em saúde pública, não removeremos mais a afirmação de que a Covid-19 é de origem artificial ou fabricada. O Twitter e o Google e muitas outras plataformas seguiram o mesmo exemplo do Facebook, mas talvez já tarde demais, tendo em conta que já vamos aqui, isto aconteceu em abril de 2021, portanto, durante muito tempo este conteúdo foi censurado e podíamos ter chegado a outras conclusões mais cedo. O Wall Street Journal relatou que, mesmo antes das autoridades chinesas anunciarem um surto para o mundo e antes dos primeiros casos serem relatados no mercado de Wuhan, 3 investigadores do Instituto de Virologia de Wuhan ficaram doentes o suficiente em novembro de 2019 que procuraram atendimento hospitalar, de acordo com o relatório de inteligência dos Estados Unidos. Para além disso, e de acordo com o Dr. Robert Redfield, ex-diretor do CDC americano, em setembro trocaram a liderança e controle do laboratório de uma forma de civis para militar e efetuaram alterações estruturais no sistema de ventilação. Contrariando as posições iniciais, as autoridades chinesas confirmaram que o vírus não foi transmitido de animais para humanos no mercado. Segundo o Daily Mail, todas as amostras dos animais no mercado testaram negativo para a Covid-19, o que significa que eles não poderiam ter infectado compradores. Em maio de 2020, Gao Fu, diretor do Centro Chinês de Controlo e Prevenção de Doenças, anunciou que o mercado foi uma das vítimas. Isso não significa que o vírus não tenha origens naturais, pois pode ter sido transmitido de um animal para um humano noutra parte da China e depois ter causado um surto em Wuhan. No entanto, se esse fosse o caso, haveria evidências para apoiá-lo e até agora não há. E realmente, se o vírus vem do mercado onde há tantos animais e se o vírus passou de animais para seres humanos, então como é que se explica que nenhum animal no mercado tenha testado positivo? Está por explicar. Além disso, de acordo com o relatório da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos, 33% dos 41 casos identificados originalmente não tiveram exposição direta ao mercado, o que novamente implica que a transferência de animal para o humano não ocorreu no mercado. Logo, o surto no mercado foi provocado por transmissão direta entre humanos. Ou seja, está em aberto a verdadeira origem da pandemia, o caso 0, o primeiro caso. Tudo isto sugere que a hipótese do vazamento de laboratório não pode ser descartada. Já ocorreram várias fugas e acidentes laboratoriais por todo o mundo, como aqui, por exemplo, na China, nos Estados Unidos, milhares deles, e no Reino Unido. E já pessoas morreram por isso. Desde o início da pandemia, Jamie Metzl foi vocal e falou abertamente tanto sobre a falta de evidências para as origens naturais quanto sobre os fatos que sustentam a hipótese do vazamento de laboratório. Jamie serviu no Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, no Departamento de Estado, no Comitê de Relações Exteriores do Senado e como oficial de Direitos Humanos das Nações Unidas no Camboja. E foi também membro do Comitê Consultor de Especialistas para o Genoma Humano da Organização Mundial de Saúde, de 2019 a 2021. Para além disso, ele já foi à China várias vezes e fala chinês. Segundo ele, em declarações emitidas em dezembro de 2021 no podcast Lex Fridman, há uma probabilidade de 85% de que o vírus tenha sido artificialmente criado num laboratório e vazado acidentalmente. Jamie explicou de onde vem esta probabilidade. Passo aqui a citar. De todos os lugares no mundo onde temos um surto de um coronavírus de morcego semelhante ao SARS, não é na área do habitat natural do morcego. É a única cidade na China com o primeiro e maior laboratório de virologia de nível 4, onde tinham a maior coleção mundial de coronavírus de morcego, onde realizavam experiências agressivas para tornar estes vírus assustadores ainda mais assustadores, e quando o surto aconteceu, surgiu um vírus pronto para infectar humanos e até hoje melhor adaptado para infectar humanos do que qualquer outra espécie, incluindo morcegos.
Desde o primeiro dia houve um enorme encobrimento e, além disso, não há evidências para a hipótese de origens naturais. Este é o resumo aqui de Jamie Metzl. As experiências agressivas descritas por Jamie Metzl são conhecidas como Gain of Function Research, ou investigação ganho de função viral. Nestas experiências, os cientistas manipulam vírus, movendo-os através de diferentes animais ou hospedeiros humanos, em células cultivadas ou em animais vivos, com o objetivo de tornar os vírus mais virulentos e mais transmissíveis. Por isso, obviamente, que estas investigações são altamente controversas. Alguns cientistas consideram este tipo de investigação demasiado perigosa, com medo de que um acidente possa resultar na perda de milhões de vidas. Segundo o Dr. Lipsitch e a Dra. Galvani, professores de epidemiologia em Harvard e Yale, duas universidades da Ivy League nos Estados Unidos muito prestigiadas, a probabilidade de risco é multiplicada à medida que o número de laboratórios que conduzem estas pesquisas aumenta à volta do mundo. Atualmente existem 59 laboratórios de nível 4 distribuídos por 23 países. Outros, incluindo o oficial de saúde americano Dr. Anthony Fauci, consideram que vale a pena correr o risco para prevenir futuras pandemias. De acordo com um comunicado divulgado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, os investigadores em Wuhan realizavam experiências com o RATG13, um coronavírus de morcego identificado em janeiro de 2020 como a sua amostra mais próxima do SARS-CoV-2, 96,2% semelhante. O comunicado acrescenta que o Instituto de Virologia de Wuhan investigava a engenharia de vírus quimeras através do ganho de função viral. Isto, um comunicado do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Não sou eu que o digo, é um comunicado americano. O objetivo destas investigações, as investigações de ganho de função, é estudar os novos vírus quimeras que saem dessas investigações e desenvolver tratamentos. Os vírus originais e não modificados precisam de ser coletados em reservatórios animais, o que significa que os cientistas têm que ir em expedições a cavernas e outros habitats selvagens. O coronavírus RATG13, o que é 96,2% semelhante à Covid, foi descoberto pela primeira vez em 2012, depois de 6 mineiros que trabalhavam numa mina de cobre infestada de morcegos no sul da China foram infectados com coronavírus de morcego. Todos eles desenvolveram sintomas exatamente como os sintomas da Covid-19, 3 deles morreram. De acordo com vídeos obtidos pelo jornal Taiwan News, durante algumas expedições os padrões de segurança foram abaixo do ideal e cientistas foram mordidos por animais vivos. Algumas expedições foram lideradas pela virologista chinesa Shi Zhengli, também conhecida como a Bat Lady, ou a Senhora dos Morcegos, ou a Dona dos Morcegos, a Dama dos Morcegos, não sei bem qual é que seria aqui a melhor tradução. Ela é uma das principais investigadoras no laboratório em Wuhan e é autora de um grande número de artigos científicos sobre coronavírus de morcegos. De acordo com a Sky News Australia, realizavam inclusive experiências com morcegos vivos. Com parte do encobrimento engendrado pelas autoridades chinesas em setembro de 2019, mais de um mês antes dos primeiros casos relatados serem anunciados, o laboratório retirou a sua base de dados de acesso público, tornando-a inacessível para investigadores. Nesta base de dados tinham, de acordo com o relatório do Senado americano, 15.000 amostras e informações de sequenciamento genético de mais de 1.000 vírus. O Partido Comunista Chinês mentiu também sobre o número de casos, relatando 0 casos de 5 a 17 de janeiro, ou seja, mentindo sobre a gravidade da pandemia, que na altura era apenas uma epidemia concentrada em Wuhan. Para além disso, o Partido Comunista Chinês tentou esconder que o vírus se transmitia de humano para humano. A 14 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde disse que não havia transmissão de humano para humano e, para além disso, também o Partido Comunista Chinês dificultou a entrada e o trabalho das equipas de investigação à origem dos vírus e também, claro, silenciaram médicos e jornalistas que revelavam a verdade online e que sabiam que o vírus se estava a transmitir de humano para humano muito antes da Organização Mundial de Saúde ter dito que isso não acontecia a 14 de janeiro de 2020. Um artigo científico da Austrália provou que o vírus tinha uma afinidade maior para infectar humanos do que qualquer outro animal testado.
Petrovsky e seus coautores quase descartaram a noção de um salto zoonótico direto, ou seja, de origens naturais, de morcegos para humanos, sem um intermediário envolvido, porque o vírus que se acredita ter começado a circular na China no final de 2019 tinha baixa afinidade de ligação ao receptor ACE2. Ainda havia a possibilidade de o vírus ter saltado de morcegos para outra espécie antes de infectar humanos, mas nenhum dos candidatos que os australianos testaram parecia ser especialmente adequado para esse papel. Eles testaram todos os animais que estavam a ser considerados como espécie intermediária, incluindo macacos, cobras, ratos, morcegos e, é claro, humanos, juntamente com muitos outros. Segundo David Winkler, coautor do estudo, se o animal que faz a ligação entre o morcego e o homem não for encontrado, a explicação zoonótica parece muito menos provável. Até hoje, e passados mais de 3 anos, essa conexão não foi encontrada. No laboratório, em Wuhan, as condições de segurança não eram apropriadas. De acordo com comunicações diplomáticas americanas enviadas da Embaixada Americana em Pequim para Washington, durante as interações com cientistas no laboratório em Wuhan, eles notaram que o novo laboratório tem uma grave falta de técnicos e investigadores adequadamente formados, essenciais para operar com segurança este laboratório de alta contenção. Estas comunicações foram enviadas a 19 de janeiro de 2018 e foram redigidas por 2 funcionários da Embaixada Americana em Pequim. Em relação ao laboratório, é um laboratório de nível 4, o mais alto nível para um laboratório de virologia, o que significa que realiza experiências com os vírus mais perigosos conhecidos pela humanidade. Foi construído numa parceria entre os governos francês e chinês, assim como outros 4 laboratórios de nível 3. De acordo com uma investigação do jornal francês Média à Parte, o laboratório P4 em Wuhan é na verdade uma réplica do laboratório P4 construído em Lyon, na zona este da França, pela Fundação Mérieux. A investigação francesa detalha que 2 acordos foram assinados pelo presidente Chirac e seu homólogo chinês, presidente Hu Jintao, a 27 de janeiro e 9 de outubro de 2004. Foi o segundo acordo que formalizou a autorização para transferir as partes constituintes e o conhecimento necessário para o desenvolvimento de uma instalação ou instalações de alta segurança, em particular a ajuda no desenvolvimento de um laboratório de segurança biológica de nível 4. Foi acompanhado por um certo número de condições. Tais condições tinham como objetivo garantir que o laboratório fosse construído e operado de acordo com as normas internacionais de segurança e promover a cooperação entre os investigadores da China e da França. Funcionários de defesa e inteligência francesas alertaram para os riscos, mas isso não impediu a cooperação. Valérie Niquet, pesquisadora sénior da Fondation pour la Recherche Stratégique, desculpem-me aqui o meu francês, disse à investigação. Eu tentei, prometo, mas tenho que melhorar. Portanto, Valérie Niquet, uma pesquisadora de uma fundação de pesquisa estratégica, disse à investigação: tem que se perguntar que grau de cooperação é possível em algumas tecnologias sensíveis com um país que integra as indústrias civis e militar. O exército chinês está claramente interessado em laboratórios P4. As autoridades de segurança francesas foram reticentes em fornecer este tipo de laboratório à China. Com certeza tinham os seus motivos. A Valérie Niquet acrescentou que concordar com a cooperação nestes desígnios significa pensar que poderíamos controlá-la. No entanto, a China é um país que não tem regras. Pensar que podemos cooperar com a China como se fosse um país normal é um erro, não é um país normal. São declarações de Valérie Niquet para a tal investigação no jornal francês Média à Parte. A mesma investigação descobriu que algumas das garantias pré-definidas tornaram-se problemáticas. O industrial francês Alain Mérieux, que liderava o projeto pelo lado francês em 2008, ameaçou renunciar devido aos riscos de um grave acidente biológico. No entanto, a construção continuou e em fevereiro de 2017 o laboratório foi finalmente inaugurado, apesar das preocupações dos franceses com a falta de formação da equipa chinesa.
Como parte dos acordos de 2024, os tais acordos de 2004, assinados entre o presidente francês e o presidente chinês da altura, 50 investigadores franceses deveriam trabalhar num laboratório. Isso nunca aconteceu e até ao final de 2017, menos de um ano depois do laboratório ser inaugurado, não havia franceses a trabalhar ou a supervisionar o laboratório. Apesar disso, segundo Hervé Raoult, diretor do laboratório P4 em Lyon, o primeiro-ministro francês anunciou um orçamento de 1 milhão de euros a cada 5 anos para financiar a frágil cooperação. Posteriormente, Alain Mérieux, o industrial francês, recebeu o Prémio da Amizade pela Reforma numa conferência que celebrou o 40º aniversário da Reforma e abertura da China a 18 de novembro de 2018, na presença do presidente Xi Jinping. Aqui temos uma foto do Alain Mérieux a receber o prémio junto com as autoridades chinesas, e prémios bónus para quem adivinhar nos comentários quem é esta pessoa que está aqui ao lado do Alain Mérieux, que obviamente não passa de uma mera coincidência, não é? Continuando, além do financiamento do governo chinês, o laboratório chinês também além do financiamento do governo francês, o laboratório chinês também recebeu financiamento da União Europeia e do governo americano. O financiamento americano para Wuhan veio por meio da organização EcoHealth Alliance, liderada pelo cientista Peter Daszak, com a aprovação do oficial de saúde americano Anthony Fauci. Peter Daszak. Portanto, Peter Daszak está aqui envolvido através da EcoHealth Alliance no financiamento do laboratório, está também envolvido nas primeiras investigações da Organização Mundial de Saúde, que chegaram à conclusão que era extremamente improvável que o vírus tivesse vindo no laboratório. Estava também envolvido numa equipa da Lancet, que ia investigar o laboratório, mas posteriormente foi terminada por conflitos de interesse. E, para além disso, no início da pandemia, em fevereiro de 2020, Peter Daszak e outros cientistas redigiram uma carta no jornal The Lancet, jornal científico, condenando a hipótese de vazamento do laboratório como teorias da conspiração. Peter Daszak não informou o The Lancet sobre o seu conflito de interesses, uma vez que estava diretamente envolvido no financiamento de pesquisas de ganho de função no laboratório de Wuhan. Portanto, este nome aqui aparece várias vezes. Peter Daszak aqui com certeza é um nome a ter em conta e a investigar. E este tal artigo que eles publicaram no The Lancet foi um artigo que foi depois promovido em várias comunicações sociais e jornais, a defender que a possibilidade do laboratório não passava de uma teoria da conspiração. O mesmo Peter Daszak agradeceu pessoalmente ao Dr. Fauci por descartar publicamente a hipótese de vazamento do laboratório, como comprovado por e-mails datados de abril de 2020 e revelados através da Lei de Liberdade de Informação, ou Freedom of Information Act. Outros e-mails provam que, antes da divulgação da carta no The Lancet, Fauci sabia que o vírus apresentava características que pareciam potencialmente criadas em laboratório. Antes da pandemia, em 2018, a EcoHealth Alliance, em colaboração com o laboratório em Wuhan, solicitou financiamento de $14 milhões à DARPA, a Defense Advanced Research Projects Agency. A proposta foi rejeitada e em 2021 foi vazada para a imprensa. O Intercept relatou que, entre as tarefas científicas descritas na proposta, estava a criação de clones infecciosos completos de coronavírus de morcego parecidos com SARS e a inserção de uma pequena parte do vírus conhecida como local de clivagem proteolítica em coronavírus de morcego. De particular interesse estava um tipo de local de clivagem capaz de interagir com a furina, uma enzima expressa em células humanas. Tudo isto, conversa muito científica, eu próprio não entendo isto muito bem, mas basicamente é este local de clivagem e esta interação com a enzima furina que faz também com que o vírus seja tão virulento e se transmita tão facilmente entre seres humanos. Portanto, o relatório continua dizendo que o local de clivagem de furina permite que o vírus se conecte e liberte mais eficientemente o seu material genético numa célula humana e é uma das razões pelas quais o vírus é tão facilmente transmissível e prejudicial, como eu estava a explicar. No mesmo artigo do The Intercept, a Alina Chan, cientista e coautora do livro Viral: The Search for the Origin of COVID-19, disse que, em relação à proposta da EcoHealth Alliance rejeitada pela DARPA,
algum tipo de limite foi ultrapassado. Ela acrescenta o seguinte: um novo coronavírus SARS emerge em Wuhan, com um novo tipo de local de clivagem. Agora temos evidências de que, no início de 2018, eles propuseram inserir novos locais de clivagem em novos vírus tipo SARS no laboratório. Richard Hebright, um biólogo molecular da Universidade de Rutgers, elabora: a relevância disto é que o SARS-CoV-2, o vírus pandémico, é o único vírus em todo o seu género de coronavírus, estilo SARS, que contém um local de clivagem totalmente funcional. E aqui está uma proposta do início de 2018, propondo explicitamente criar essa sequência, nessa posição, em coronavírus quiméricos gerados em laboratório. Portanto, aqui a Alina Chan e o Richard Hebright estão apenas a apontar para estas coincidências. A proposta pode ter sido rejeitada pela DARPA, mas o laboratório tinha todos os meios necessários para prosseguir com a experiência, independentemente do financiamento, sendo que o laboratório é um instituto, não é, controlado pelo governo chinês, portanto o próprio governo chinês poderia perfeitamente ter financiado esta experiência. Não há evidências de que o tenham feito, e a única maneira de encontrar tal evidência, se existir, é conduzir uma investigação adequada ao laboratório e aos seus trabalhadores, bem como analisar as bases de dados virais que ficaram inacessíveis em setembro de 2019. Mais de 3 anos depois da origem da pandemia, as autoridades chinesas continuam a impedir tais investigações. É muito provável que uma investigação séria nunca venha a ser feita. A verdade é que ainda hoje as origens da pandemia estão envoltas em controvérsia e as investigações são prejudicadas por ideologias políticas. Independente de opiniões científicas divergentes, simplesmente não há evidências concretas suficientes para certificar qualquer hipótese sobre as origens dos vírus, infelizmente. No entanto, quanto mais sabemos, mais a hipótese de vazamento de laboratório ganha relevância. Começou como uma teoria de conspiração de extrema-direita, censurada nas plataformas digitais, e desde então ganhou seguidores, especialmente na comunidade científica. Há muito que não sabemos. Deveríamos saber, mas simplesmente não sabemos e temos que aceitar aquilo que não sabemos. Pelo menos essa é a minha opinião e essa é a perspectiva aqui no Notícias à Sombra. E muito bem, aqui o vídeo de hoje está terminado. Digam-me o que é que vocês acham. Terá Covid-19 surgido da natureza ou de um laboratório? Partilhem as vossas opiniões nos comentários. Por favor, não se esqueçam de deixar um like. Partilhem o vídeo com os vossos amigos e com a vossa família. Muito obrigado por terem assistido a este primeiro vídeo. Fiquem atentos porque o objetivo será lançar um vídeo por semana. Não sei se será possível, mas prometo que vou tentar o meu melhor. E deixo os links para as fontes que apresentei na descrição do vídeo. Por hoje é tudo, estamos juntos e não percam o próximo episódio, porque nós também não.